Olá, boa tarde. Os Jogos da Copa na Arena da Amazônia acabaram, mas o Mundial continua movendo paixões e também aquecendo a economia em vários setores do comércio, serviços e da indústria. Uma pesquisa mostra que o brasileiro vem assumindo gastos extras nesse período e aqui no Amazonas não tem sido diferente. A fachada da casa mudou radicalmente no início de junho. Ganhou cores novas e ornamentação. A chegada da Copa contagiou muita gente nas 12 cidades que sediam o Mundial. Ver a rua bonita, né? Ver o Brasil e confiar sempre que toda a Copa a gente vai ser campeão. Essa paixão pelo futebol e pela seleção brasileira também a ajudou a aquecer as vendas em alguns setores do comércio e da indústria. Uma pesquisa recente mostra que de cada 10 brasileiros, 7 assumiram ter gastos extras durante a Copa. Só os moradores desta rua gastaram mais de R$80 mil para entrar no clima verde-amarelo. Seu Fio investiu na decoração do bar e ainda colhe os resultados com as boas vendas. Essa época sempre aumenta o fluxo de cerveja. Eu venho aqui em bar de 50, 60 caras de cerveja por jogo. De acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, cerca de 14 milhões de pessoas nas capitais que sediam a Copa têm intenção de gastar mais durante o Mundial. Bebidas, tira-gosto e churrasco estão entre os itens que lideram a intenção de compra. Também aumentou a procura por roupas e acessórios temáticos durante o período. Esta loja no centro investiu e aumentou o estoque. Às vésperas das quartas de final, a procura pelos produtos continua. Demorou um pouquinho a acontecer, mas graças a Deus aconteceu e ficou dentro da nossa expectativa, sim. Saiu bandeira, saiu bola, bandeira vários tamanhos. Deixa eu ver o que mais. Saiu perucas, chapéu, todos esses produtos de copo saiu tudo. Até as lojas de tinta sentiram a inversão da lógica do mercado e faturaram mais 35% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esse consumo de tintas verde e amarelo, que foi em grande profusão e que registrou um crescimento acima da estatística normal de 30% a 35%, aconteceu exatamente a partir do primeiro dia de junho, já praticamente na semana da inauguração da Copa do Mundo. Mas conseguimos ornamentar as cidades, várias ruas estão pintadas, estão ornamentadas com bandeirolas, estão pintadas com bandeira. Na indústria, a alta na produção de televisores para os 4 primeiros meses do ano se confirmou e cresceu 19%. O produto televisor já era assim esperado e aconteceu nos primeiros 4 meses do ano. Um ritmo que se manteve aquecido nos mesmos níveis que foi o último trimestre de 2013 e fez com que o primeiro semestre de 2014 fosse melhor. Sinônimo de confraternização, os Jogos da Copa do Mundo também significam mais dinheiro para muito empresário que movimenta a economia do país. E torcer para o Brasil ganhar a Copa também reflete, nesse caso, no próprio caixa. O boom já aconteceu e agora a gente está naquela só na manutenção, né? A gente está só, os clientes estão vindo, estão procurando, ainda buscando alguma coisinha e tal, e se for para a final, melhor ainda. 2 internos do regime semiaberto tentaram fugir no início da tarde de hoje do complexo penitenciário Anísio Jobim, na capital. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, os 2 foram flagrados pelos policiais da Guarda Externa no momento em que pulavam um muro da unidade. Um deles trocou tiros com a polícia e morreu. O outro foi recapturado. E 2 homens foram presos na capital acusados de participar do roubo a uma carga de materiais eletrônicos avaliada em R$250 mil em janeiro deste ano. A polícia ainda procura por outros 3 suspeitos. Celson Gomes dos Santos, de 31 anos, e José Maria França Júnior, de 22, foram presos na tarde desta terça-feira em cumprimento a um mandado, 6 meses após o roubo a uma importadora, de onde levaram R$250 mil em produtos eletrônicos. De acordo com a polícia, os acusados já têm passagem pela justiça por tráfico de drogas e roubo e confessaram participação no crime. Confessaram o crime nos mínimos detalhes, até porque a investigação é direcionada para isso, não tem como negar. Mas a carga, eles falam que venderam para uma terceira pessoa que ainda está sendo investigada.
O material roubado, que teria sido dividido pelos acusados, ainda não foi encontrado. E a polícia procura também outros 3 suspeitos de participação do delito. Rendendo o vigilante da empresa com o uso de arma de fogo, juntamente com mais 3 elementos que nós ainda estamos tentando identificar, né, que as pessoas geralmente citam só pelo primeiro nome, pelo apelido, mas estamos tentando qualificar os demais. Mas a participação é efetiva, né? A participação de assaltante com o uso de arma de fogo. Celson dos Santos e José Maria França Júnior vão ser indiciados por roubo e as investigações devem continuar até que os outros 3 suspeitos sejam capturados. O jovem de 21 anos que provocou o acidente que resultou na morte de um taxista e também deixou outras 3 pessoas feridas na capital foi solto na noite de ontem, beneficiado por um alvará de soltura concedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A defesa alegou que o estudante não possui antecedentes criminais e tem residência fixa e, por isso, tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade. De acordo com a polícia, o teste do bafômetro confirmou a presença de 0,16 miligramas de álcool no sangue do condutor e uma porção de drogas também foi encontrada no veículo dele. Além disso, o jovem estava com a carteira provisória de habilitação vencida desde o ano passado. O inquérito policial que apura as causas do acidente ocorrido na noite da última segunda-feira na Avenida Djalma Batista deve ser concluído em 30 dias e ele pode ser indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. A carga de uma carreta foi parar no meio da rua nesta manhã, próximo ao CSU do Parque 10. O acidente causou congestionamento no trânsito por pelo menos 2 horas. Parte do carregamento desta carreta virou neste ponto entre as avenidas Humberto Calderaro e Maneca Marques, no Parque 10. Caixas de cerveja ficaram espalhadas pela rua e uma das pistas foi interditada por quase 2 horas. O acidente aconteceu às 9 horas da manhã e causou congestionamento na área. Uma curva simples. Percebemos que carga mal condicionada deu nisso. Praticamente metade da carga dele tombou. Graças a Deus não havia nenhum outro veículo passando do lado. E toda a sua carga de gradis e garrafas de cerveja vieram à via. Amanhã devem começar os reparos na rede do Proama, danificada 1 semana após um acidente provocado por uma balsa. Enquanto o abastecimento não é normalizado, caminhões-pipa reforçam a distribuição de água na zona leste da capital. Apesar da medida emergencial, alguns moradores se arriscam consumindo água de poços particulares sem as devidas licenças. Com o forte calor em Manaus, a sede é grande, meu amigo. Há 1 semana, os moradores da zona leste da capital vivem o dilema da falta de água potável em suas casas. Thalita aproveitou a chegada desse carro-pipa a serviço da empresa responsável pelo abastecimento na capital para encher o tanque. Ruim, a gente estava sem água, não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho, para nada. E não faltou o morador para receber água. Para esta dona de casa, a cacimba no quintal tem sido a única fonte para os afazeres domésticos. Aqui a gente tem essa cacimba que nós estamos ajudando os vizinhos, né? Mas a água da cacimba só dá para tomar banho, lavar roupa, limpar a casa. Não dá para beber e nem fazer comida. Para pegar água para beber, a gente vai pegar água lá na outra rua. O problema que ainda afeta pelo menos 50 mil pessoas na zona leste da capital começou após uma balsa danificar a rede de distribuição do programa Águas para Manaus. Ainda não há uma previsão sobre quando o abastecimento de água será normalizado nas regiões afetadas, mas de acordo com o governo do estado, os reparos na estrutura do Proama, que foi danificada, começam nesta quinta-feira. Para os moradores, a instabilidade no abastecimento da região já é antigo. Aqui, um morador que preferiu não ser identificado tratou de providenciar um poço artesiano no quintal de casa, mesmo com o risco de contaminação. Eu tenho um poço, mas não tenho bem conhecimento se pode ou não pode, se é escondido, a gente utiliza porque muitas das vezes aqui nesse bairro aqui é aventura. Por conta da grande carência, a venda de água para as famílias virou oportunidade de negócio. Alguns moradores também têm procurado as associações comunitárias para fazer denúncias envolvendo carros-pipas e o nome da empresa responsável pelo abastecimento de água na capital.
Tem muito carro-pipa que é particular, que infelizmente prefere nesse momento não ajudar a população de Manaus, principalmente da zona leste de Manaus e zona norte. E eles são particulares, então eles enchem e eles vendem como eles queiram. Apesar da redução das chuvas e do ritmo de subida das águas do Rio Negro, o período da vazante ainda não começou. Segundo especialistas, o atraso na descida das águas pode estar sofrendo influência de um fenômeno climático. O mês de julho chegou, historicamente, época da vazante, mas o comportamento das águas é outro. Depois de alguns dias estabilizado, este mês o Rio Negro voltou a subir e hoje atingiu a marca de 29 metros e 49 centímetros. Os comerciantes são os que estão mais preocupados com a demora do início da vazante, porque a cada dia que a rua continua nesse estado, faz diferença. Nem as pontes montadas nas ruas interditadas pela alagação ajudaram os empresários que não veem a hora do mês de agosto chegar para voltar a lucrar. Tem que fazer o que pode, não? Não pode desistir, não quer ser pior. Parar, fechar as portas que fica pior, não? Chega o mês, pagar com o quê? Não tem, é muito complicado. Na Feira da Manaus Moderna, no centro da cidade, os feirantes reclamam que esse ano o movimento diminuiu em até 80%, mais do que na mesma época no ano passado. 80%, essa água aí está cheia, né? E a Copa gravou muito o boi. Os meteorologistas afirmam que este mês deve ter as mesmas características dos anos anteriores, com o agravante da possibilidade de atuação do fenômeno El Niño ser de até 60%. A gente já tem naturalmente nesse período dando redução de precipitação. Com o provável surgimento do evento El Niño, a gente vai ter um pouco intensificado esse processo. Então, provavelmente no leste do estado do Amazonas, a gente vai ter uma redução um pouquinho mais drástica da precipitação. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a demora da vazante é atípica, mas não é preocupante. O rio deve começar a descer a qualquer momento. Ele vem subindo 1 centímetro, desce 1 centímetro, já sinalizando o início de vazante para toda a calha central do rio Amazonas. Mas a situação de águas altas e situação de emergência deve continuar aqui em Manaus e também na calha central do rio Amazonas até o meados do mês de julho. Até o dia 11 de julho, a Fundação de Medicina Tropical vai ofertar a realização de testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis e também da AIDS. A ação faz parte de uma campanha alusiva à Copa do Mundo da FIFA. O público-alvo para a realização dos testes são turistas brasileiros e estrangeiros que estejam em Manaus. Mas, de acordo com a coordenadora do setor, qualquer pessoa pode procurar o serviço. Esse serviço ele visa, em primeiro lugar, as pessoas que estão transitando por Manaus. Aquelas pessoas que vieram para as festividades da Copa, que estão fazendo turismo, passeando pela cidade. Agora, lógico que outras pessoas que residem em Manaus e que querem fazer também o seu teste no ônibus poderão vir. 50 testes rápidos para a detecção de DSTs e AIDS estão sendo oferecidos diariamente até o dia 11 deste mês, nesta unidade móvel instalada no estacionamento da Fundação de Medicina Tropical, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Mas devido à grande procura pelo serviço, os interessados devem chegar mais cedo. Este estudante aproveitou a oferta do serviço para fazer o teste, que não demorou nem 30 minutos. Deu tudo certo, tudo tranquilo. O pessoal atende bem, são um bom trabalhador, certo. Após o dia 11 de julho, a unidade móvel vai percorrer outras zonas de Manaus para realizar os testes. Nós estaremos divulgando um novo calendário da nossa unidade itinerante. Nós vamos estar visitando as zonas da cidade a partir agora de agosto. Então as pessoas fiquem atentas, nós vamos divulgar na mídia, no próprio site da Fundação de Medicina Tropical e da Secretaria Estadual de Saúde, o novo calendário dessa unidade móvel, que é uma atividade que nós chamamos de atividade extramuro. Nós estamos indo à população ofertar os testes. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas completa este mês 138 anos de existência e uma extensa programação foi preparada para comemorar a data aqui na capital. Na capital, as atividades em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro começaram na manhã de hoje com a cerimônia de formatura militar. É uma corporação querida por todos da sociedade, porque tem aquele compromisso, aquela vocação, aquele desejo de realmente servir a sociedade.
O subcomandante do Corpo de Bombeiros no estado ainda falou sobre as metas da corporação na solenidade em comemoração aos 138 anos de existência da corporação. Uma das metas do bombeiro é voltar com o serviço de resgate, né, que foi um pouco esquecido depois da entrada do SAMU nesse serviço, mas que nós vamos voltar a trabalhar em parceria com o SAMU para atender melhor nossa sociedade. A programação segue até o dia 11 desse mês. Entre as atividades, serão concedidas as maiores honrarias da corporação a autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços à sociedade. A recuperação do trecho mais crítico da BR-319, que liga 14 municípios entre os estados do Amazonas e Rondônia, foi tema de mais uma audiência pública esta tarde na Assembleia Legislativa do Amazonas. A ideia da discussão desta tarde foi encontrar o meio termo entre conservação ambiental e o andamento nas obras da rodovia BR-319. Na visão do segmento agropecuário, dos produtores rurais amazonenses, a BR-319 é algo fundamental, uma rodovia de integração nacional que vai propiciar condições melhores de ir e vir, de locomoção e de escoamento da produção. Em maio, o DENIT anunciou que 200 quilômetros da rodovia seriam recuperados a partir deste mês, beneficiando principalmente o município do Careiro. Mas cerca de 400 quilômetros da rodovia que estão intransitáveis, o DENIT não tem autorização para recuperar, por falta de licença ambiental. Para este pesquisador do INPA, os impactos negativos da construção da estrada vão além dos causados no entorno da rodovia. Os problemas são muitos, porque Manaus tem pouco desmatamento. Quem mora em Manaus e não conhece o sul do Pará, etc., realmente nem sabe o que é desmatamento. E todos os atores e processos de lá vêm para cá, do arco de desmatamento que seria ligado com Manaus e através de Manaus com Roraima e também com outros estados como o oeste do Amazonas. 9 unidades de conservação estadual estão em fase de implantação. Ao todo, já foram gastos nos últimos anos mais de 90 milhões de reais com estudos ambientais na região. Ainda está fresquinho na lembrança do amazonense a passagem da Copa do Mundo da FIFA por Manaus. E para muita gente, a movimentação de turistas estrangeiros aqui na capital vai deixar saudades. E olha que não faltam boas recordações. O Mundial da FIFA passou por Manaus e já deixa saudades. Aqui no Largo de São Sebastião ficou um gostinho de quero mais, mas essa Copa não vai sair tão cedo da cabeça de muita gente. Quem foi assistir a um dos 4 jogos na Arena da Amazônia deve ter ouvido essa voz. Sejam todos bem-vindos à Arena da Amazônia. Brígido foi um dos 500 selecionados que participou do programa Brasil Voluntário do governo federal em Manaus. Para ele, saber que os turistas estrangeiros ficaram satisfeitos com a nossa receptividade é a melhor lembrança da Copa. Eu me aproximei da turista americana, da torcedora americana, e eu pedi para ela não esquecer da nossa terra. E ela me parou e simplesmente me teceu bastante elogios que eu nem acreditava. Bem-vindo a Manaus. Bem-vindo a Manaus. Welcome to Manaus. Foi o domínio em 4 idiomas que fez esta boliviana de 80 anos ser selecionada para atuar como voluntária durante a Copa. Uma experiência a mais para tanta história de vida. Eu sou apaixonada pela arte. São 18 anos fã da ópera. Então, eu curto a parte cultural e agora, nesta parte esportiva, eu pensei, por que não? Este hotel, na zona centro-sul de Manaus, hospedou a delegação de 4 seleções: Itália, Croácia, Portugal e Suíça. Para os funcionários, uma experiência profissional para engrandecer qualquer currículo. Foram 4 seleções de países diferentes, culturas diferentes e a cultura gastronômica de cada um foi muito válida na minha experiência profissional. Em cada alimentação tinha uma quantidade de carboidrato exigida por cada nutricionista dele. Veio uma nutricionista deles acompanhar no começo, depois que viu que estava tudo andando na mente, parou. Em relação à Suíça, também achei bastante interessante. No café da manhã, eles pediam queijos inteiros, tipo gorgonzola, tipo queijos suíços, queijo Gouda, tudo para acompanhar o café. Acompanhar toda a refeição tinha que ter queijo.
Mas quem tirou mais proveito da passagem de astros do futebol pelo hotel foi Maurício. Ele talhou os rostos de Balotelli, Mandzukic e Cristiano Ronaldo em melancias. E o trabalho dele ganhou repercussão mundial. Eu fico bem satisfeito com o que aconteceu, porque até então o meu desenho, minha arte era conhecida por poucos. E com eles ter apresentado isso, ficou bem bom, bem bastante. Para este guia de turismo, a Copa deixou saudades, mas a boa impressão que os turistas levaram daqui ainda rende frutos. A Copa do Mundo foi muito boa. Eu acho que a cidade de Manaus foi a que mais se destacou no Brasil todo como uma cidade hospitaleira, amigável, organizada e segura, sobretudo. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 5:50 da noite. Até lá!